Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 24 de maio. Está no ar o programa Copa do Pantanal, a sua arena de informações sobre os preparativos para a Copa de 2014 em Cuiabá. Veja as principais notícias. Nova Avenida Parque Barbado deve desafogar o trânsito na região da Miguel Sutil e integrar importantes vias na capital. O projeto é parte do conjunto de obras de desbloqueio e foi apresentado a moradores em reunião pública na Assembleia Legislativa. As desapropriações para a Copa de 2014 vão começar. O assunto ainda gera medo e desconfiança. Conheça mais alguns critérios que podem ser adotados no processo de desapropriação de imóveis comerciais em Cuiabá. As orientações são da Câmara dos Dirigentes Lojistas. História e modernidade. Uma cidade que não preserva seu patrimônio histórico e cultural corre o risco de uma memória apagada. Aguardado há anos, o projeto de revitalização do Centro Histórico de Cuiabá pode dar cara nova ao patrimônio. Saiba o que está sendo feito para que o Centro Histórico se torne uma nova opção de comércio e lazer para Cuiabá. Uma nova avenida deve desafogar o trânsito na região da Miguel Sutil e interligar as avenidas Fernando Correia, Arquimedes Pereira Lima, Avenida dos Trabalhadores, Jurumirim e a vereador Juliano Costa Marques. O projeto faz parte das obras de desbloqueio para a Copa de 2014 e está sendo apresentado para autoridades e moradores nesta semana. Uma nova via para desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade urbana de Cuiabá para a Copa de 2014. É o que foi discutido nesta reunião, realizada na Assembleia Legislativa. Estavam presentes deputados, membros da AGECOPA, representantes da SEMA, Ministério Público e bairros. Em discussão, a Avenida Parque do Barbado. Esta é a primeira de uma série de reuniões que discutirão a implantação da via que ligará a Avenida do CPA a Fernando Correia da Costa, passando pelo Pedregal, Jardim Leblon e Jardim das Américas. Trata-se de uma intervenção de desbloqueio, com status de grande obra. Isso dá uma outra característica ao tráfego naquela região, né? E faz com que Cuiabá ganhe, através desta obra, não só uma via de alta funcionalidade, mas uma avenida parque, com ciclovia, com calçadas adequadas. Então tem todo um tratamento urbanístico que envolve isso. Além de tudo, ela também permite uma melhor ligação com o município vizinho de Várzea Grande, né, dando consequência à ponte Sérgio Mota, né, de maneira mais forte, utilizando mais aquele equipamento, né, através do bairro Cristo Rei, depois da Avenida Miguel Sutil. Então permite ligações alternativas bastante importantes. A importância da obra e sua relevância para o plano de mobilidade urbana obteve o aval da Secretaria de Meio Ambiente, que facilitará os estudos e a aprovação das licenças. A SEMA está preocupada com a viabilização da obra da Copa e já criou uma gerência específica, que é essa gerência de obras públicas prioritárias, com vistas a dar um suporte para que esses projetos sejam analisados o mais rápido possível dentro da legalidade. A Avenida Parque do Barbado tem um projeto antigo. Desde 1999, ela está no plano do município, mas sua viabilidade era dificultada pela falta de recursos. Para os deputados estaduais, trata-se de uma obra de grande importância para Cuiabá. Isso é importantíssimo, isso vai chegar lá na frente com praticamente grande parte dos problemas sanados, porque é isso que a sociedade quer, é isso que o Ministério Público quer e dessa forma que vai ser feito. Daí a nossa preocupação está discutindo não apenas o impacto ambiental, mas também os melhores deslocamentos e o impacto social dessa avenida, que será muito importante para nós, e esse é um dos motivos é um dos pontos que nos referimos como legado da Copa do Mundo. É isso que Cuiabá precisa e são essas discussões que precisamos estar cada vez mais antenados, nós que somos daqui e que vivemos aqui. Discutir com a sociedade, aqui com a presença do Ministério Público, da sociedade organizada, para junto aqui tentar viabilizar o andamento dessas obras o mais rápido possível, haja vista que nós temos apenas 3 anos para a execução dessas obras e que será um grande legado que ficará para a nossa capital. Como toda grande obra que exige desapropriações, o projeto da avenida já traz preocupação aos moradores da região.
Já tem 3 anos que foi confirmado, foi filmado, foi mostrado que ia derrubar, ia chamar o pessoal. Até agora nada. Você pode ver, está nessa reunião aí, mas até agora não saiu nada. Você quer fazer uma melhoria da sua casa, você não pode fazer. Você fala, vou fazer uma melhoria hoje, amanhã minha casa vai ser derrubada. Ou eu deixo de fazer a melhoria, amanhã minha casa está lá desmanzelada, precisa de fazer uma melhoria. E de jeito que está, não tem condições, você fica indeciso. Naturalmente existirão esses impactos, mas nós estamos trabalhando as desapropriações dentro dos critérios da absoluta legalidade, transparência, para que, como eu disse, esses impactos sejam os mínimos possíveis. As desapropriações para a Copa de 2014 em Cuiabá vão começar. O assunto ainda gera polêmica, medo e desconfiança. Conheça mais alguns critérios que podem ser aplicados no processo de desapropriação em imóveis comerciais. As orientações são da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá. Constrói daqui, duplica dali, obras de desbloqueio de um lado, desapropriações de outro, a cidade virou um canteiro de obras. Faz parte do processo de transformação para a Copa de 2014. E por falar nisso, as desapropriações estão dando o que falar. Os primeiros decretos de utilidade pública já foram publicados e as visitas para notificar os proprietários e locatários de imóveis começam esta semana. Bom, esses 6 primeiros pontos se referem às primeiras obras que a Gecopa já está licitando e com isso nós já trabalhamos a publicação dos decretos de utilidade pública, ou seja, declaramos que essas áreas elas são de interesse do poder público para a realização dessas obras. Então, a partir de agora, nós estaremos reunindo com a empresa que foi a contratada para proceder às avaliações desses imóveis. Então, nós já iremos executar esse plano de desapropriação, para no final já termos o valor da indenização, pelo menos dessas 6 primeiras áreas que já estão com editais na praça. A Câmara dos Dirigentes Lojistas atua como canal de negociação, orientando os lojistas. Para o advogado da CDL, Otacílio Peron, a indenização solicitada pelos locatários tem respaldo da Constituição Federal. Já é simulado no STJ que o inquilino tem direito a perdas e danos e direito à luva. Se ele está mais de 5 anos, pouco importa a relação que ele tem com o proprietário do imóvel. Ele tem direito a ser indenizado especificamente pelos investimentos feitos, pelo direito de luva e pelos perdas e danos que ele vai ter para sair daquele local e ir para outro local, se instalar, conseguir a clientela nova e tudo isso. Peron acredita que o governo do estado não utilizará somente o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, como critério de avaliação. Muito embora o IPTU de Cuiabá dê uma valorizada muito grande e por isso vai ser um dos critérios até interessantes. Mas não é só isso. Tem que ver se o imóvel é novo, se o imóvel é usado, de que tipo de imóvel é, se é um terreno baldio e quanto é aproveitável daquele terreno. Sobre as condições do pagamento de indenização, Peron esclarece que só pode ser efetuado em dinheiro, descartando a possibilidade da precatória. A lei fala que tem que ser em moeda corrente, em dinheiro. Então o Estado não pode vir com precatório como estão falando aí, não. Isso é um absurdo. Tem que ser em dinheiro. Tem que ser em dinheiro e num valor justo. É isso que a Constituição fala. A partir do momento em que o Estado e o inquilino ou proprietário não entrarem em acordo, as partes vão negociar os valores na Justiça. Indo à Justiça, o Estado vai apresentar um determinado valor. O juiz pode aceitar ou não aquele valor. Se ele aceitar, ele vai dar a emissão de posse para o Estado. E aí o proprietário e o inquilino vão ter que sair do imóvel. E aí o inquilino ou o proprietário lhe resta apenas discutir o valor que ele acha correto na Justiça. O juiz vai nomear um perito, as partes vão poder nomear assistente técnicos, e isso vai ser uma discussão para 3, 4, 5, 10 anos. Electricar Auto Center, serviços de injeção eletrônica e mecânica em geral, além de baterias, freios e muito mais. Confiança e qualidade você encontra em um só lugar. Electricar Auto Center, Avenida Miguel Sutil 3642, 5812. O Centro Histórico de Cuiabá é composto pelas primeiras vias urbanas, formadas a partir da descoberta de ouro às margens do córrego da Prainha em 1722.
Esse processo definiu os eixos de ocupação da cidade, que desde então vem crescendo desordenadamente. Os estudos para o tombamento da área começaram em 1980, foram aprovados em 1988 e efetivados somente em 1993. Atualmente, a área tombada possui 13 hectares, onde estão localizados cerca de 400 imóveis. Em seu entorno, ainda há 49 hectares com mais 600 imóveis. Em 2005, foi elaborado o projeto de revitalização e restauração do núcleo histórico, unindo as 3 esferas do governo e a iniciativa privada. O projeto previa a restauração de 77 imóveis, a instalação de luminárias de época, rebaixamento de fiação e a substituição da cobertura asfáltica por paralelepípedos. Como se vê, quase nada foi feito. O desenvolvimento econômico, a ação do tempo e a falta de projetos e investimentos na área tem resultado na degradação de muitos imóveis. Em alguns pontos, sobretudo à noite, o local ainda serve de abrigo para moradores de rua, prostituição e uso de drogas, o que gera insegurança para moradores, comerciantes e visitantes. O sonho da gente, comerciante, é que Cuiabá entre para a rota do turismo, que a gente possa desfrutar. Nosso Mato Grosso é rico em turismo, a gente tem muita coisa bonita, mas os políticos estão fazendo só politicagem, eles estão acabando com isso, porque a gente só vê o quê? Brigas internas, por isso que não leva a nada, não chega a lugar nenhum, só fala, e vai na televisão e fala assim, tá tudo dentro do prazo. Não tá nada dentro do prazo, eu acho que tá tudo muito atrasado, porque são obras que não é de um mês. É obras que vai de 5 anos, é obras assim que tem que mexer com a cidade toda. Tenho 12 anos aqui no Beco do Candeeiro, eu não vejo nada de bom. Nunca me falaram nada, nunca fizeram nenhuma reunião, nunca convidaram nenhum comerciante aqui do Beco do Candeeiro. Esse Beco do Candeeiro aqui está esquecido. Realmente, tem que revitalizar essa parte aqui. Alguém tem que tomar providência, né? Que a gente não pode fazer nada. Ultimamente a gente pode cuidar do que a gente está fazendo, né? A realidade é de abandono, já uns... acho que mais de 20 anos que a nossa área central aqui é abandonada. Porque nós vemos que a nossa cidade é uma cidade bastante conhecida, rica, né, em patrimônios históricos e abandonada, né? Para auxiliar os estados e municípios com dificuldades em preservar seus patrimônios históricos, o governo federal elaborou um plano de ação das cidades históricas. Nós temos 3 cidades incluídas em Mato Grosso, Cuiabá, Cáceres e Vila Bela. E para Cáceres teve todo um trabalho de planejamento com a Prefeitura de Cuiabá. E no momento a gente está priorizando a questão da fiação subterrânea, né, que é tirar postos, transformadores. Isso dá uma despoluição visual muito grande no centro. Essa seria a ação inicial, mas tem mais uma série de ações que seriam desenvolvidas dentro desse projeto. Recentemente, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão itinerante para discutir a questão da revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. Todos os moradores, empresários tiverem projetos, estaremos sempre de portas abertas para tentar aí resolver o Centro Histórico de Cuiabá, de uma vez por todas, acabar com a Cracolândia, pontos de prostituição, enfim, estamos prontos para a revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. Um estudo básico deverá ser encaminhado para o governo federal para a inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento para Cidades Históricas. Informações preliminares do IPHAN são de que a implantação total do projeto deverá custar aproximadamente 25 milhões de reais. Tão importante quanto preservar a identidade e a fachada desses imóveis históricos é preservar a beleza do local como um todo e a segurança daqueles que por ali moram e transitam. O processo de revitalização do Centro Histórico de Cuiabá inclui a requalificação de sua função comercial e turística. Para a Copa de 2014 e para a própria memória histórica da nossa capital, revitalização já. O juiz federal Julié Sebastião da Silva, titular da primeira vara da Justiça Federal, conheceu na última sexta-feira, dia 20, os programas e projetos que preparam Cuiabá e Mato Grosso para a Copa de 2014. A exposição dos projetos pretende estreitar os laços com as instituições públicas, os órgãos julgadores e de controle externo, assegurando que os trabalhos preparativos estão sendo feitos com seriedade, transparência e o comprometimento com o legado que ficará para toda a sociedade. Acho que todos nós precisaremos nos readaptar e reaprender a andar por Cuiabá e Várzea Grande. Para mais notícias, acesse o nosso site www.copanopantanal.com.br. O programa Copa do Pantanal vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição.